Domingo pela manhã, pastor Fábio me acompanhou numa missão ali na igreja do Engenho de Dentro, uma manhã de bênçãos. No próximo domingo, cumprindo determinação do presidente Bispo Abner, eu estarei na cidade de Teresópolis para fazer a fusão de dois trabalhos, o histórico, que já existe há muitos anos, e uma congregação de outro campo que se estabeleceu, cresceu, mas agora a convenção orientou para que unam-se os dois trabalhos. Então, quando eu não estou aqui, pode estar certo que algum motivo imperioso me impossibilitou de estar. Não murmura, não, que murmuração é pecado. Deixa eu falar sobre isso. Eu li o texto. Primeiro, eu resolvi ler desde o versículo 1, porque ele mostra a nossa fragilidade como seres humanos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós fomos chamados para nunca mais pecar. Mas como é impossível ao homem adquirir a perfeição ainda em vida, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Propiciar é fazer algo acontecer, é tomar a frente. Propiciar que alguém vá a Campo Grande e resolver um problema é dar à pessoa as condições para ela ir e lá me representar. Então, Jesus, além de advogar, ele se coloca em nosso lugar. Ele nos representa diante do Pai. Quando alguém peca, bom era não pecar, e devemos fazer todo esforço para isso. E há dois pesos aí que temos que considerar. Há pecados que às vezes a gente comete impensadamente, quando vê já fez, não devia ter feito, mas fez. Mas há outros que a pessoa premedita, este é outro peso. Então, cuidado. Vamos continuar fazendo o que recomenda o hino 266. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar, em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Não devemos relaxar a guarda em todos os aspectos. Pecar significa errar o alvo. Vem de um termo grego chamado armártia, que é errar o alvo, como alguém que mira num tiro ao alvo e erra, atira uma flecha e erra. Deus fez o homem para o céu, o diabo está fazendo tudo para você errar o alvo e parar no inferno, mas Jesus verteu sangue na cruz para garantir que eu e você cheguemos lá na glória. E na área do pecado, o Espírito Santo, usando o apóstolo do amor, saiba distinguir dos dois Joãos que estão na Bíblia. João Batista foi aquele que veio à frente, preparando o caminho para aquele que ele não era digno nem de desatar as correias
das suas sandálias. E já profetizava: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo é a luz, é o brilho do Espírito Santo que acende na vida daquele que busca Deus e vive em intimidade com Deus. E por que o símbolo é o fogo? Porque aonde tem fogo, tem vida. O fogo precisa de calor, combustível e oxigênio. Se não tiver essas três coisas, não tem fogo. Outra coisa, o fogo, aonde está, nenhum bicho encosta, nem inseto, nem animal peçonhento, nem aranha, nem cobra, nem as grandes feras, leões, urso, esses animais predadores. É por isso que os caçadores ou os exércitos das grandes matas e florestas à noite acendem uma fogueira. Se o fogo estiver aceso, o animal violento, o animal selvagem, o animal peçonhento não chega. Jesus te batizou com o Espírito Santo e com fogo, para que Satanás, os demônios, as legiões, o inferno, fique bem longe de você. Se o fogo de Deus estiver aceso na sua vida, aí sim, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Às vezes o mal chega porque você não colocou combustível. Qual é o combustível? Leitura da palavra, oração e obediência. Você pode ser um teólogo, um expert, um cantor, qualquer coisa. Se não for obediente, Deus, usando Samuel, disse: obediência quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que... Então ele diz: meus filhinhos, a mensagem a seguir era dura. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, nem líder algum, exorta porque gosta. O amor de Deus transborda do coração para todos. Mas se o pastor presenciar uma coisa errada e não chamar a atenção, de quem Deus vai cobrar? Está entendendo? Então, às vezes o pastor tem que... São hoje 21 congregações. Em Volta Redonda deixei 103 só na cidade. Em todo o sul fluminense, mais de 400. Se um fizer alguma coisa errada e não for chamado a atenção, tem um provérbio, todo provérbio popular, já ensinei aqui, que tem uma razão de ser. Por onde passa um boi, passa, depois perde o controle. Se eu deixar que a igreja seja setorizada, que tem alguém mandando num setor, tem alguém mandando em outro, alguém se acha dono de um departamento, alguém se acha dono de uma congregação, se eu não der o grito, dizer: epa, nós somos um só em Cristo, não pode haver divisão no corpo de Cristo, a Bíblia ensina isso. Aí, se você ficar aborrecido comigo, você não está ficando aborrecido comigo, está ficando aborrecido com a exortação de Deus. E duro é recalcitrar contra os aguilhões. Às vezes eu até me seguro. Às vezes eu estou pregando a palavra de Deus, começa duas irmãs, duas pessoas, conversar como se estivesse lá no banco da praça, do Osa, ou lá no Vasquinho, pastor Cláudio. Gente, primeiro, isso é falta de educação. Segundo, isso é falta de respeito. Terceiro e mais grave, falta de temor a Deus. Guarda os teus pés quando entrares na casa do... Já aconteceu aqui algumas vezes. Eu me seguro para não criar constrangimento a ninguém. Mas até quando? Tem um provérbio também que diz: quem avisa, amigo é. Eu vi pastor Paulo Leiva Macalão, foi com ele que eu aprendi. A última vez que eu vi pregando em Madureira, já ao quebrado pela idade e pela enfermidade, ele levantou para fazer o resumo da lição dominical. Quando ele começou a falar, um diácono levantou do lugar e foi cochichar com o outro. Ele parou: ô irmão, você está de cabelo branco, te conheço aqui há muito tempo, você não aprendeu ainda
ter reverência com a palavra de Deus, não é a mim, Paulo Leiva Macalão, não. Eu vou embora, mas a palavra é eterna. Ô Alipe, acaba de fazer o resumo aqui, que eu já me aborreci, não vou falar mais nada. Foi a última vez que eu vi o pastor Paulo. Porque, de fato, se a pessoa estiver no lugar de quem está ministrando, é um constrangimento. Você está falando a palavra de Deus e a pessoa está batendo papo. E outra coisa, não é só bater papo, não. Às vezes dá gargalhada. Gente, meus filhinhos, eu estou avisando, estou te chamando de filhinho. Não brinca com o pastor Davi, não. O cajado é pesado. Você já pensou se ser chamado a atenção na frente dessa multidão que está aqui adorando a Deus? E outra coisa, isso vai ter desdobramento. Se eu chamar a atenção de alguém que é conhecido, a congregação vai ficar sabendo. Se for conhecido fora do campo, as igrejas de fora vão, nossa, o irmão fulano foi chamar a atenção pelo pastor Davi na hora da mensagem, porque estava de conversa. Faça mais isso não, por favor. Eu às vezes paro, e às vezes até alguém percebe. Uma das estratégias que eu tenho é ficar olhando para a pessoa. Eu paro de olhar para a igreja, paro de andar para um lado e para o outro, estou pregando a palavra de Deus, buscando alcançar o coração do que está doente, do que está perdido. Gente, é uma hora de muita responsabilidade. O pastor não está aqui brincando. Pode ser que na hora do apelo venha uma pessoa saindo do mundo das drogas, venha alguém que está determinado a tirar a sua própria vida, venha alguém que está ferido de alma e coração. É hora da igreja orar. Se não estiver orando, pode glorificar, mas conversar, faça isso não. Não teste, porque se você testar de novo, da próxima vez não vai ser do jeito que foi. Da próxima vez eu vou chamar a atenção publicamente. Filhinhos, eu não quero fazer isso. Eu já estou avisando que é para não precisar chegar a esse ponto, não é? Qual é o pastor que não exorta? Qual? Porque se ele não exortar, cada um vai fazer o que quer. E se cada um fizer o que quer, vai virar um relaxo. E Jeremias profetiza o quê? Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é o quê? Maldito. Então me incumbe orar de madrugada, orar pelas manhãs, orar às vezes durante o dia, para Deus abençoar a sua casa, sua família, cada departamento, cada congregação, cada dirigente, cada coordenador, mas para que todos sejamos um. Se nós estamos na igreja, temos um cartão de membro, temos responsabilidade, mas não guarda os mandamentos, é desobediente, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Se vocês observarem o meu jeito de dirigir o culto, isso é a vida inteira. São 48 anos. Ah, mas o senhor às vezes conversa com o pastor Nia, às vezes conversa com o pastor Fábio. São assuntos necessários da obra de Deus, da hora do culto, ou então alguma coisa referente a alguma congregação, algum obreiro, que eu não me lembrei antes, lembro naquela hora, aí pergunto aos meus pares que estão mais próximos a mim, para tirar alguma dúvida em benefício da obra de Deus. E sempre quando a igreja está cantando. Se tiver alguém pregando na hora da pregação, durante o culto vocês vão me ver de cabeça baixa e olhos fechados. Sabe fazendo o quê? Pedindo a graça de Deus, a orientação de Deus, para que todos que pegarem esse microfone tragam uma porção do maná, uma porção do céu, e terminado o culto, todos saiam daqui alimentados e alegres, porque comeram o maná que de Deus nos foi mandado. Então faça isso para que você seja abençoado. Coordenadores, os coordenadores são a extensão do pastorado.
Uma igreja desse tamanho, eu não posso tomar conhecimento, mesmo que eu quisesse. Então, fica um departamento de Gideões, depois dos casais, depois da CIB, depois adolescente, mocidade, orquestra, coral. Cada um dos responsáveis é o pastor daquele pedaço. Mais escandalizado eu fico quando às vezes vejo o coordenador sentado no banco de trás, ou uns 2 bancos atrás, e no departamento dele a conversa, a fanfarrice está correndo solta. Adivinha o que vai acontecer com a orelha desse coordenador? Daqui a pouco ele está lá no gabinete. Vem cá, você está lá fazendo o quê? Não é só para organizar retiro, não é só para organizar o louvor, é para manter a reverência no culto. Você quer jovens abençoados, adolescentes abençoados, daqui a pouco as nossas crianças, eu estou combinando para que elas também participem, pelo menos um pedacinho do culto, depois a gente libera para elas irem para o predinho, mas para sentirem o calor da igreja, que elas não estão separadas, elas estão integradas, e os responsáveis têm que estar atentos a esses detalhes, porque a bênção está nos detalhes. Foi por causa de detalhes que muitos perderam a bênção de Deus na sua vida, não é? Então, essa é uma palavra pastoral para que todos se integrem. O apóstolo diz o seguinte: não vos escrevo um mandamento novo. Lógico, Jesus havia dito isso. Eu não vos trago novo mandamento, senão que amais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. É mandamento novo? Não. Os 10 mandamentos da lei do Antigo Testamento, os 5 primeiros diziam respeito a Deus, ao relacionamento com os pais e ao cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Não tereis outros deuses diante de mim. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Não tereis outros deuses. Primeiro mandamento. Não fareis imagem de escultura, de nada, nem no céu, nem na terra, nada justifica a idolatria. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Honra teu pai e tua, para que te vá e se prolongue os teus dias sobre a terra. Tire um dia de descanso, guarde o sábado, porque Deus descansou, deu exemplo, para que todos tivessem consciência de que o corpo não aguenta ir direto. Se você tentar ir direto, você vai causar doença para você mesmo, estresse vai interferir no teu relacionamento com os outros, prejudicar o teu culto, se você não estiver bem. Se eu não estiver bem com o pastor Paulo, meu glória não sai daqui. Não pode ter essas picuinhas dentro da igreja. E para isso nós temos que parar, tirar um dia de repouso, fazer uma reflexão, meditar na palavra. Esses 5 primeiros mandamentos diz respeito a Deus e aos nossos próximos mais próximos, inclusive nós mesmos. Aí depois vem: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Sabe o que quer dizer não dirás falso testemunho? Não farás fofoca. Falso testemunho. Você escutou falar do irmão, já vai falar para o outro, você não sabe se é verdade, você pode estar disseminando uma fofoca. Então, não dirás falso testemunho, não farás fofoca, não falará mal dos outros, não provocará contenda na igreja. Tudo isso está dentro do não dirás falso testemunho. E não cobiçarás nada de ninguém, nem mulher, nem propriedade, nem patrimônio, nada. Não é? É que os religiosos costumam separar só o que lhes interessa e esquece do restante. Jesus sintetizou os dois num mandamento fácil de guardar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, diz: eu não estou dando mandamento novo, mas aquele que desde o princípio ouviste. A palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós,
porque vão passando as trevas, já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. O que ele está dizendo? Vocês já ouviram o que Jesus ensinou, mas eu vou colocar algo novo aqui. Naquele tempo não havia igreja, agora existe igreja, uma massa humana que congrega, que se reúne, que interage. Se você disser que está nele, mas não tem comunhão com seu irmão, você está em treva. Ei, nós temos que ser um só. Quem é um só com todos os irmãos, não tem reserva no coração contra ninguém, joga a mão para cima e dá um glória a Deus. Coloque-se de pé.